A maioria das pessoas não sabe o que é inflação, não entende o conceito de inflação. E mesmo as pessoas que sabem, muitas vezes subestimam o impacto da inflação na nossa vida. Por isso, nesse vídeo, eu vou explicar o que é inflação e vou dar um exemplo bem simples que ilustra o impacto da inflação na vida das pessoas, principalmente dos mais pobres. Opa, meu nome é Francisco Abrunhosa, eu sou o criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. O que é inflação? Se tu pesquisar exatamente isso no Google, a maioria das respostas vai te dizer que inflação é o aumento constante e generalizado nos preços de uma economia. Algo mais ou menos assim vai ser a resposta. Só que isso não está inteiramente correto. Isso é a consequência da inflação. A inflação, na verdade, é um aumento da oferta monetária sem que haja um aumento da demanda. Ou seja, é um aumento da quantidade de dinheiro da economia sem que haja um aumento na demanda por ele. E a consequência disso é um aumento constante e generalizado nos preços. Uma coisa que é importante entender é que o dinheiro só serve para comprar as coisas que já existem. Então, ter mais dinheiro, no caso imprimir mais dinheiro, não vai fazer com que existam mais coisas para comprar. Apenas vai ter mais dinheiro para a mesma quantidade de coisas que existem. E agora eu vou dar um exemplo bem simples que vai deixar bem claro tudo que eu acabei de explicar agora. Só que antes de tu dar esse exemplo, se tu já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. E também clica ali no sininho para ativar todas as notificações, porque assim tu mostra para o YouTube que tu está gostando deste conteúdo e ele passa a te notificar todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Todas as terças e quintas, às 7 horas da noite, saem vídeos novos sobre um pouquinho mais de economia, um pouquinho mais de finanças e investimentos para fazer tu cuidar melhor do teu dinheiro. Sempre que um economista vai explicar algum conceito de economia, ele usa um exemplo de uma ilha. E eu não sou economista, mas eu também vou usar o exemplo de uma ilha porque eu acho que fica bem mais claro de entender as coisas. Para entender o impacto da inflação, imagina uma ilha. Uma ilha dessas bem simples mesmo, que toda criança já desenhou em algum momento da sua vida. Um pedacinho de areia com um coqueiro no meio. A ilha clássica dos desenhos animados. E agora imagina que nesta ilha existem 10 cocos e 10 moedas. Essas moedas podem ser feitas de prata, de ouro, de cobre, de pedra, enfim, do que tu quiser. O que importa é que os cocos representam os produtos e os serviços que são negociados nessa ilha, enquanto que as moedas representam o dinheiro, obviamente, né? Então, se nós temos 10 cocos e 10 moedas, significa que cada coco vai custar uma moeda, não é mesmo? E além disso, imagina também que nesta ilha existem 3 pessoas morando nela. Essas 3 pessoas são a população da ilha. Só que dessas 3 pessoas, uma delas é muito rica e ela tem 8 das 10 moedas que existem na ilha. E as outras 2 são pessoas mais pobres e cada uma tem uma moeda na ilha. Uma moeda das 10 que existem na ilha. Só que mesmo assim, como cada coco custa uma moeda, elas têm dinheiro ainda para se sustentar, para se alimentar. Agora imagina que outras 2 pessoas chegam nessa ilha. Essas pessoas não têm moeda alguma, não têm dinheiro nenhum. Mas ao mesmo tempo que chegam essas 2 pessoas novas na ilha, são encontradas outras 10 moedas na ilha. Outras 10 moedas que ninguém sabia da existência são encontradas. E é decidido, de alguma forma, que essas 10 moedas vão ser dadas para essas 2 pessoas novas, porque agora elas são as mais pobres, elas não têm dinheiro para nada, né? Então, cada uma dessas 2 pessoas novas ganha 5 moedas. Mas vamos analisar agora o que aconteceu na ilha. Antes existiam 10 cocos e 10 moedas, então cada coco custava uma moeda. Mas agora existem 10 cocos e 20 moedas. Então agora cada coco custa 2 moedas. E das 3 pessoas iniciais que moravam na ilha, que ainda moram lá, uma delas era muito rica, lembra que ela tem 8 moedas. Agora os cocos estão mais caros. Antes ela pagava uma moeda por coco, agora ela vai ter que pagar 2. Só que tudo bem, ela ainda consegue pagar isso. Ela preferia não pagar isso, porque está pagando mais caro, mas ela é muito rica, então ela vai ser menos afetada, ela ainda pode comprar cocos, ela ainda pode se alimentar. Em compensação, em contrapartida, as outras 2 pessoas mais pobres, cada uma só tem uma moeda. E agora cada coco está custando 2 moedas. Ou seja, essas 2 pessoas não têm mais dinheiro
para se alimentar, para se sustentar. Essas 10 moedas extras que são encontradas na ilha pelas pessoas representam o governo de um país imprimindo dinheiro para distribuir para as pessoas. Distribuir na forma que ele achar melhor, da forma de algum benefício, alguma forma. Só que sempre que ele faz isso, algumas pessoas vão ser beneficiadas e outras pessoas vão ser prejudicadas. Por isso que imprimir dinheiro para dar para as pessoas nunca é uma boa solução. Ah, Francisco, mas e se o governo imprimir dinheiro e distribuir igualmente para todas as pessoas? Primeiro que isso seria impossível. A gente pensando na ilha, com 5 pessoas lá, até é factível. Mas agora pensa num país, no Brasil, com 200 milhões de pessoas. É simplesmente impossível tu distribuir dinheiro igualmente para todos. E mesmo se fosse possível, não ia fazer a menor diferença. Porque existe um conceito chamado salário real. O salário real é o quanto tu efetivamente consegue comprar com o teu salário todos os meses. Então, no exemplo da ilha, antes de descobrirem as novas moedas e antes de chegar as novas pessoas, as pessoas mais pobres, lembra que elas tinham uma moeda, faz de conta que aquela uma moeda, elas recebiam uma moeda por mês. E cada coco custa uma moeda. Então, todos os meses, elas cada uma podiam comprar um coco. Esse é o salário real delas. Agora, imagina que, descobrindo aquelas outras 10 moedas, elas fossem distribuídas igualmente. Então, cada uma dessas pessoas mais pobres também receberiam mais uma moeda por mês. Ou seja, agora elas estão recebendo 2 moedas por mês. O salário delas aumentou. O governo distribuiu bem o dinheiro. Só que o que está acontecendo agora? Cada coco custa 2 moedas por mês. Ou seja, elas continuam podendo comprar somente um coco por mês. O salário real delas não mudou. Esse é o real impacto da inflação na vida das pessoas e é por isso também que imprimir dinheiro, imprimir mais dinheiro, nunca é a solução para os problemas da economia de um país. Ficou claro tudo que eu expliquei aqui nesse vídeo? Existe algum outro conceito ou alguma outra coisa que tu acrescentaria a essa explicação ou algum outro cenário que tu gostaria de ver? Deixa aí embaixo nos comentários. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.